Fala, devs! A gente vai começar uma aula aqui no nosso canal. Vai ser um conteúdo bem curtinho, é mais complementar, ele não vai atrapalhar os outros cursos, até porque eu estou postando muita aula de Grafana e eu tenho que continuar as aulas dos outros módulos de curso, certo? Mas a gente hoje vai falar um pouquinho de Git, mais especificamente sobre Git Flow, que é uma metodologia de organização de fluxo de projeto para se utilizar junto com o Git, para a gente organizar a forma que a gente utiliza o Git no nosso projeto. E o Git, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer os nossos repositórios aqui, no caso de códigos, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, porque é um conteúdo muito importante. Devs que normalmente estão entrando na carreira, eles têm um pouco de receio de como é que eles deveriam estar utilizando o Git assim que ele entra numa empresa, né? Quais são os padrões que devem ser respeitados. E as empresas muitas vezes têm esse receio também de quando está chegando um dev novo, se ele vai ter desenvoltura para estar conseguindo manusear essa tecnologia, para estar fazendo o padrão correto ali na hora de estar fazendo as suas atualizações no código. Então é muito interessante a gente estar falando sobre esse assunto. E o Gitflow, ele é uma forma de a gente ter uma padronização de mercado bem consistente, que normalmente qualquer empresa ela vai estar seguindo ali esses padrões ou algo bem similar a isso. Então, ele é um conhecimento muito útil para quem está começando aqui na área. Então, a gente vai começar aqui explicando um pouquinho sobre a forma como o Git ele funciona, né? E como é que a gente pode pensar na organização através do Git Flow em relação a essa metodologia do Git. Que é o seguinte, a gente tem algo que a gente chama no Git que são as branches, que são nada mais do que, como diz a tradução, galhos, e esses galhos, eles são ramificações de algo maior. Então as branches, elas são ramificações de um código que ele vai ter várias linhas de desenvolvimento ali paralelas. E isso ajuda com que a gente tenha uma forma de a gente organizar o código de forma com que pessoas consigam trabalhar em paralelo sem afetar o código do que a outra pessoa está fazendo. No caso aqui, a gente tem uma branch que a gente costuma chamar de master ou main, que vai ser a branch que vai estar a nossa versão do código que normalmente foi para produção, que ela vai estar com o cliente final, o usuário final. E esse processo de a gente colocar para produção, a gente normalmente usa uma prática que a gente chama de release, que é quando a gente pega todo o desenvolvimento que foi feito, faz a versão do que vai ser lançado na loja, e aí a gente faz a release para branch master, né? Com a versão do código que está mais atualizado e mais fechadinho, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a versão 0.1, versão 0.2, versão 1, que são versões que foram lançadas para a produção de um código aqui qualquer, né? Então a gente tem essa branch que vai padronizar o que vai estar em produção e dela normalmente a gente vai ramificar outras branches e que vão ser as branches onde a gente vai estar trabalhando a parte de desenvolvimento, porque normalmente a gente não desenvolve direto na master, a gente sempre desenvolve uma branch que eu acho muito importante, que é a develop, que é a branch de desenvolvimento. Então normalmente a gente sempre vai estar fazendo o nosso desenvolvimento nessa branch, a gente não vai estar mexendo diretamente na master. E essa branch, quase que por regras gerais, ela sempre vai estar um pouquinho mais à frente da master, porque é onde a gente vai estar mexendo nela, vai estar fazendo o desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, a versão do que vai para master é sempre o que está mais fechado, né? O produto fechadinho. Então, a branch de developer ela sempre vai estar um pouquinho mais à frente. Em algum momento, ela vai lançar o que ela fez na master como release, mas ela sempre vai ter um desenvolvimento subsequente. Ou talvez alguma hora se cesse o desenvolvimento, né? Mas normalmente o código ele sempre está evoluindo. Então é quase uma regra geral de que a developer ela sempre vai estar um pouquinho mais à frente do que a master. E aí a developer a gente também não necessariamente desenvolve direto nela. Para a gente conseguir fazer alguma modificação no código, a gente tem que criar outra branch que normalmente vai ser uma funcionalidade específica. E aí que existe a ideia de que a gente precisa ter essa organização para que quando as pessoas estejam desenvolvendo para develop, elas não consigam conflitar os códigos que elas estão desenvolvendo. Então a gente faz branches que servem para a gente organizar essas funcionalidades. E a gente normalmente chama essas branches de feature, caso seja uma funcionalidade mesmo que a gente está entregando, ou a gente pode chamar ela de hotfix, caso seja uma correção de erro, né, emergencial que a gente possa estar fazendo ali no código,
ou bug fix, né, que a gente precise fazer uma correção de erro, apenas a correção de erro mesmo. A gente também pode ter uma branch de release, como está aqui descrito, que é uma branch que normalmente vai ajustar alguma coisa para release, padronizar uma versão fechadinha para release, ou a gente também tem outras nomenclaturas de branch que a gente usa para se orientar de qual é o teor do que está sendo feito naquela branch. Então, o pensamento que a gente tem que ter é que, normalmente, a gente sempre vai fazer uma branch subsequente da develop, a gente sempre vai fazer essas branches a partir da develop, porque a branch que é a partir da master é a develop. E a branch a partir da develop são as modificações que a gente vai lançar para serem feitas ali subsequentemente a release. Então, quando a gente pega uma branch que a gente está derivando da develop, a gente vai escolher uma tag dessas aqui que eu acabei de falar, né? Que vai definir o que é o teor do que a gente vai fazer para develop. Então, por exemplo, a gente vai lançar a funcionalidade, escolhe uma branch chamada feature. E aí a gente descreve o que vai ser feito nessa feature. Feature barra, né, que a gente coloca, e aí a gente vai dizer, por exemplo, make a button in main page, por exemplo, né? A gente vai dizer que a gente está fazendo o botão lá para a página main, né? Então a gente descreve ali. Normalmente eu gosto de usar padrão em inglês, por mais que meu inglês não tenha uma pronúncia tão boa, talvez, mas a gente costuma usar esse padrão em inglês para ter também algo mais padronizado para evitar acentos, evitar o cedilha, né? Então a gente coloca uma descrição do que vai ser feita para aquela branch ali que vai ser de feature, né? Vai ser uma funcionalidade nova que vai estar sendo lançada. E aí, uma pessoa em específico vai trabalhar com essa feature e depois ela vai lançar de volta para develop. Pode parecer um pouco complexo eu falando dessa forma, mas ao longo aqui das aulas a gente vai conseguir deixar isso bem mais simples. Mas só finalizando aqui com um desenho, então a gente pega da master a gente vai derivar uma develop, né, que vai ser a parte de desenvolvimento que a gente vai fazer, e aí da parte de desenvolvimento podem se derivar várias branches ali que vão servir para várias funcionalidades diferentes, várias funções diferentes como bug fix, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma feature se derivando aqui da develop e ela ainda não voltou aqui, né, para develop, mas aqui na frente a gente tem uma feature que se derivou da develop, ele fez aqui os ajustes para ser lançado de volta e voltou aqui para develop como uma funcionalidade da develop nova, né? Então aquilo ali vai estar integrado. E aí existe também essa correlação, que é quando a branch ela se ramifica para fora, uma hora ela tem que ser mergeada de volta para dentro. Então existe essa palavra que a gente usa que é merge, que é quando a gente pega uma funcionalidade, uma branch nova que a gente está fazendo ali, e aí a gente tem que integrar ela de volta com a branch de onde a gente se derivou, né? Normalmente a gente pega ali, por exemplo, uma feature que a gente derivou da develop, e aí a gente faz o desenvolvimento nela, e depois a gente volta aquilo ali que a gente fez para develop. E dessa forma a gente cria um padrão organizado de projeto onde a gente consegue mexer em paralelo no código sem afetar o código dos outros. Então a gente nunca vai editar direto na master, né? E normalmente o desenvolvimento não é feito nela, a master só vai receber a produção. A develop é onde a gente vai fazer o desenvolvimento, né? A gente vai organizar as peças de desenvolvimento que a gente fez, porém a gente sempre desenvolve se derivando da develop, uma branch a partir da develop, fazendo o desenvolvimento nela e mergeando de volta na develop. E aí a gente organiza isso tudo para depois virar uma release, certo? Espero que eu não tenha sido muito extenso nessa parte, porque a gente ainda vai aqui mostrar a parte prática disso. Então, aqui no GitLab, a gente vai criar um projeto novo aqui para a gente começar a mostrar como é que a gente vai utilizar essa estrutura de branches. Eu vou criar aqui bem padrão, né? Git, test, dd, certo? Vou colocar aqui, não vou modificar muita coisa. Vou colocar como privado e vou criar aqui o projeto. Não vou enrolar muito nessa parte de configuração, porque o importante que a gente tem que mostrar é essa parte aqui, então, do que a gente tem em relação a branches, que é exatamente essa aba aqui, que a gente consegue ver as branches que a gente tem no projeto. Tem aqui branches, a gente começa sempre com a main, então a gente não vai ter as outras branches que eu falei ali, porque a gente tem que construí-las, né? Então, como a gente faz isso aqui é vindo aqui, né, no clone, e a gente vai copiar essa página HTTPS, né, que é o endereço aqui desse repositório, e a gente vai colocar aqui no nosso VS Code o clone desse projeto. É importante ressaltar que para utilizar o Git,
a gente precisa ter a dependência do Git instalada na nossa máquina. Vou depois talvez fazer uma aulazinha bem pequenininha também, só para instalação do Git, mas é um processo bem simples. Mas quando a gente tiver o Git na nossa máquina, se a gente der Git aqui, ele vai mostrar aqui a paleta de funções que ele tem, né? E aí a gente vai ter que também se preocupar com a credencial da conta de onde a gente está puxando o nosso clone. Como aquele meu projeto lá ele era privado, eu só vou conseguir dar o clone se eu tiver logado aqui na minha máquina com a credencial da minha conta lá do GitLab. E aqui é importante a gente pensar também que existem repositórios diferentes de Git, como é o GitLab e o GitHub. Então a gente que está usando o GitLab, mas se você tiver feito o repositório no GitHub, você tem que fazer com a conta do GitHub. Não tem como você pegar o código do GitHub com o login do GitLab, caso esse repositório esteja como privado, né, lá no GitHub. Então não tem como você tá conseguindo fazer esse tipo de processo, certo? Então, levando em consideração isso, notem se vocês vão estar logados assim que vocês forem fazer o clone de um projeto. Caso vocês não estejam logados na conta Git de vocês, e for a primeira vez que vocês forem acessar o repositório, é importante que vocês façam um comandozinho inicial, que eu vou deixar aí na descrição, que é esse daqui, que é o git config --global, colocam o username de vocês, e a mesma coisa com o user e e-mail. E aí, quando vocês forem dar o clone a primeira vez, ele vai pedir para vocês fazerem a credencial de login de vocês, certo? Eu vou deixar esse link aqui nos comentários para vocês conseguirem pegar. E caso vocês estejam fazendo o clone de um projeto de uma conta diferente de Git que vocês têm duas contas no GitLab e vocês querem mudar entre uma e outra, vocês podem vir aqui nas credenciais do Windows mesmo, e aí vocês vão ver que aqui vai ter a credencial do GitLab. Vocês podem editar para modificar a conta de vocês do GitLab. Existem formas de você fazer isso com algumas aplicações, como é o GitCrack, que vai te dar uma forma facilitada de estar mexendo nessas configurações, mas aqui é a forma básica, né, a explicação básica sobre isso. Então, vou deixar aí o link na descrição em relação àquele código. E a gente vai continuar aqui imaginando do ponto de onde eu estou já logado realmente na minha conta. E eu vou dar aqui um git clone, que é o comando que eu vou utilizar, e eu vou dar um Ctrl V, que é para vir o link daquele meu repositório, né? E eu vou dar um Enter, e aí ele vai trazer aqui os arquivos que estão lá no repositório para minha pasta, certo? Prestando atenção que quando vocês dão um clone, ele vai ficar uma pasta abaixo na hierarquia. Então, se vocês quiserem ficar na mesma pasta que está o projeto, vocês podem vir aqui e entrar nela, né, para ficar na mesma hierarquia de pasta de dentro do projeto, né, de como se fosse a pasta raiz ali do repositório. Senão vocês vão ter que dar um CD, nome do projeto, para estar entrando nessa pasta. E aí, prontinho, a gente já tem a instanciação do nosso projeto aqui na nossa máquina. E vejam que aqui a gente já tem a nossa branch main indicada aqui no canto. E essa ferramenta aqui do canto do Visual Studio Code, ela é muito importante para a gente, porque a gente também pode simplesmente clicar nela e transitar entre as branches que a gente tem, certo? No caso aqui a gente só vai ter a main, mas a gente pode também fazer isso. E aí, começando aqui a nossa série de comandos, que vai ser importante para a nossa prática de Git Flow, porque depois que a gente faz esse processo inicial, que a gente vai fazer uma vez só de clone e de login, essas configurações, normalmente vai fazer só lá no começo do projeto, a gente vai ter que aprender alguns comandos que a gente vai realmente utilizar sempre que a gente for fazer a nossa prática aqui de Git Flow, que é, inicialmente, saber em qual branch a gente está. Então, a gente pode dar aqui um comando git branch, que aí a gente vai conseguir ver que a gente está na main, mas essa informação é óbvia, porque também já está aqui embaixo, mas a gente pode querer esse comando para também copiar o nome da branch quando ele é muito complexo ou algo do tipo. A gente também pode usar um comando que é bem mais útil também na nossa utilização, que é o git status, que ele vai indicar se a gente tem alguma alteração a subir, alguma coisa que a gente ainda não fez, um commit ou coisas do tipo, né? Ele vai dar ali um status ali, um diagnóstico, né, de como está a nossa branch atual. E aí a gente vai utilizar um comando que ele é imprescindível para a gente saber como fazer a utilização do nosso Git Flow, que é o git checkout. E aí o git checkout ele serve para a gente modificar a nossa branch, passar de uma branch para outra. Então eu posso dar o git checkout para uma branch que já existe, mas como só existe a main, eu posso também fazer o git checkout -b, que aí eu vou criar uma branch e dar o nome da próxima branch de
develop. E prontinho. Ao fazer isso, vejo que a branch que estava aqui embaixo mudou para develop e agora a gente tem uma branch develop. E aí eu posso dar um git status também para conferir que ele está na develop, não tem commits a serem feitos. E a gente também pode, agora que a gente tem essa branch criada, fazer uma integração dessa branch lá no nosso repositório. Porque quando a gente mexe no nosso código aqui, a gente está mexendo numa versão local dele. A gente tem também que se preocupar em subir as nossas alterações lá para o repositório. Então eu posso padronizar aqui a criação da nossa develop fazendo o seguinte: git push origin develop. E esse comando vai fazer com que a minha branch que está aqui na minha máquina seja criada lá no meu repositório. Eu vou dar Enter aqui. E prontinho, esse é o log que ele dá depois que ele cria. Já disse que ele criou uma nova branch, já que ela não existia. E a gente vai lá olhar no nosso repositório. Aqui no nosso repositório, né, eu vou dar uma atualizada aqui, porque ela ainda não apareceu. E aí a gente atualiza. E prontinho, agora a gente já tem uma main e tem uma develop aqui criadas. Então são as duas branches principais que a gente vai precisar para começar o nosso código, né? E elas já estão aqui criadas, bonitinhas, certo? Mas aí o que a gente tem que se atentar é o seguinte. Aqui eu coloquei um comando que é o git push origin develop, que ele tem o intuito de lançar o que eu fiz, né? Git push, ele vai mandar, para a origem da branch develop, certo? Então ele vai mandar lá para a branch develop, se ela não existir, ela vai ser criada, que nem foi feito aqui. Porém, esse comando ele só deve ser dado depois de a gente fazer outros dois comandos, caso a gente tenha modificações em uma branch. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que aqui na nossa develop eu vou querer fazer uma modificação, certo? Eu vou querer fazer uma nova funcionalidade. Então, inicialmente, como a gente já falou anteriormente, a gente não vai fazer isso diretamente na develop. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra branch, git checkout -b, e aí eu vou fazer isso assim. Eu vou colocar feature, que vai ser funcionalidade, né? A nossa tag, barra. Aí eu vou dizer o seguinte, create new page, certo? Eu vou colocar o nome da minha funcionalidade que eu vou criar aqui de create new page, certo? E aí, quando eu criar essa branch aqui, ela vai modificar aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui é criar uma pasta qualquer, né? Vou dizer page. E eu vou criar um file que vai ser index.ts ou HTML, seja lá o que for, né? Vou colocar HTML aqui. E eu posso colocar aqui um HTML5 qualquer, só para a gente ter alguma coisa. E prontinho, aqui eu criei uma nova página, né? E vejam que agora eu tenho alterações nessa branch que precisam ser subidas. Eu não posso simplesmente dar um git push origin, o nome dessa branch, porque ela não vai subir essas alterações. Porque elas não estão commitadas. Commitar é um processo que a gente usa para a gente colocar meio que como se fosse uma tag em algo novo que a gente fez, adicionar isso a uma lista de coisas que a gente quer adicionar, né? E depois taguear ela, que nem eu falei, e depois, subsequentemente, é que a gente vai poder subir. Então, se a gente vier bem aqui, a gente vê que ele tá um númerozinho de 1 aqui do lado, né? E ele vai indicar que a gente tem mudanças aqui, né? Que elas não estão comitadas. Elas estão aqui na lista de mudanças que ainda estão pendentes. Como é que eu sei disso? Aqui embaixo ele vai ficar com um símbolozinho de asterisco, né? Dizendo que existem mudanças que precisam ser comitadas. Então, para a gente comitar, a gente vai fazer git add, esse é um comando muito importante que a gente tem que decorar, e a gente tem que colocar asterisco ou ponto para dizer que a gente está adicionando tudo, ou a gente pode especificar o que exatamente a gente quer adicionar, porque às vezes a gente não quer subir todas as alterações, né? Mas eu vou colocar aqui o ponto mesmo. E aí veja que quando eu coloquei o git add ponto, ele já veio aqui para staged changes, né? Ele já está uma alteração que foi salva. Porém, ela não foi comitada ainda, não foi tagueada. Então, eu vou dar o git commit -m, que é o nome do comando que a gente vai fazer aqui com a tag que usa nesse comando, que é para colocar uma mensagem. E aí eu vou dizer o seguinte: make a page. Dizer que eu fiz uma página. E vejam aqui que, na verdade, quando eu gerei o comando, né, ele reclamou aqui que eu estou sem as credenciais certas, certo? Então eu vou ajeitar isso aqui rapidinho, né? E voltar aqui para continuar com vocês. Prontinho, certo? Aí eu já coloquei aqui o comando de git config --global, usei o meu e-mail da conta, né, que eu estou utilizando. E aí eu vou colocar aqui para dar o commit novamente.
e prontinho. Agora ele deu commit, né? E aí ele sumiu a alteração que estava aqui. E aqui embaixo também sumiu aquele asterisco. Está dizendo que foi commitado aquela minha alteração. E para mim, beleza, agora está tudo certo. O que eu vou fazer aqui então é, agora eu vou dar o comando de realmente dar o push lá para minha branch nova, certo? Então o que eu vou fazer é git push origin, aí o nome da branch, né, que é feature barra create new page. Prontinho. Então, vejam que aqui o que a gente acabou de fazer foi criar uma branch a partir da main, né, que foi a develop. Quando eu dei o checkout lá na main, eu criei uma branch a partir dela, que foi a develop. E depois que eu dei um checkout para criar essa branch aqui, a feature create new page, eu dei um checkout a partir da develop. Então, eu criei uma branch a partir da develop, que foi essa daqui. E aí eu fiz uma alteração nela, comitei e lancei lá para o meu repositório. Aí vamos ver se ele chegou lá no nosso repositório. Vem aqui no nosso repositório, eu vou atualizar. E aí se eu vim aqui na minha branch, eu vou ter a minha branch com a minha alteração. A minha branch develop ainda está sem alteração, né? E a minha branch que eu acabei de fazer, ela está com alteração. Então o que acontece se eu chegar aqui, por exemplo, na minha branch develop e eu quiser criar uma branch novamente a partir dela, né? Eu mudei aqui, né? Eu cliquei aqui e cliquei ali em develop para voltar para develop, né? E vejo que o meu arquivo que eu modifiquei, ele sumiu. Ele sumiu daqui. Por quê? Porque meu branch develop não possui essa alteração. Quem possui a alteração é aquela outra feature lá que está como feature create new page, certo? Então a minha develop ainda não recebeu essa atualização. Ela não foi mergeada ainda na develop. Se eu criar uma branch a partir da develop agora, do jeito que ela está, sem aquela modificação, eu vou criar aqui uma branch que vai ser git checkout -b, aí eu vou colocar feature create another page, certo? Então eu vou criar a partir da develop. Essa branch ela vai ficar igual a develop, certo? Então ela não vai ter aquela atualização, certo? O arquivo está até aqui marcado como excluído, certo? Então eu vou fechar ele aqui. Aí eu vou criar uma outra pasta, certo? Vou colocar aqui another, sei lá, e eu vou colocar aqui um index.html. E aí eu vou colocar outro HTML aqui dentro. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou dar um git add, vou dar um git commit -m make another page e eu vou dar um git push origin feature barra create another page, certo? Prontinho. E aí ele subiu, certo? E agora eu vou ter duas branches. Uma que ela vai estar com a minha page que foi criada, eu vou atualizar aqui, e aí a outra que está com a another page. E aí essas duas branches, elas foram criadas a partir da develop, quando a develop não tinha nenhuma modificação, eu fiz uma modificação nelas e subi. E aí o que eu posso fazer? Eu posso querer mergear essas alterações na develop. E quando eu mergear as alterações na develop, por mais que elas tenham sido feitas ali em paralelo, elas não vão conflitar. Então vamos ver isso. Eu vou criar aqui, olha, já dá a opção aqui de eu criar um merge request. Eu vou criar um merge request. Eu vou alterar aqui a branch, está querendo dar um merge request na main, eu vou dar na develop, certo? Eu vou dar um compare e continue. Eu não vou alterar isso aqui ainda, depois eu explico melhor sobre essas configurações que a gente faz, que são importantes também. Ele vai me dizer que vai deletar a branch depois que fizer esse merge, eu vou mergear, certo? E prontinho, eu mergeei a nossa create another page, e aí eu vou também mergear a outra branch. Então eu posso chegar aqui em merge request, certo? New merge request, aí eu posso selecionar a minha branch também, create new page, e eu quero dar um merge dela na develop. Vou criar aqui esse merge. E aí, antes de eu dar esse merge, veja que a develop, se eu chegar aqui nela, ela já está com a alteração que foi feita na another page, né? Está aqui com a pasta another. E aqui o meu outro merge, ele vai adicionar essa outra pasta que a gente fez com a page. Se eu der o merge aqui, e vejo que a ordem com que eu fiz a alteração e fiz o merge foram ordens diferentes. Mas se eu chego aqui na minha branch develop, agora ela está com as duas alterações, certo? Então, se eu for lá no meu repositório,
eu vou estar com as duas alterações também. Eu venho aqui em Develop e, na verdade, não. Ela está vazia. Porque essa daqui é a minha cópia local. Ela vai estar atualizada localmente. A minha cópia lá, que está na nuvem, ela ainda não está aqui na minha cópia local. Então, eu tenho que puxar. Então, é outro comando que a gente chama de git pull. E aí eu vou dizer origin develop. O que esse comando vai fazer? Ele tá, em vez do push que está mandando, ele está puxando, certo? Então eu estou pegando as alterações que estão lá em cloud, né? Estão na nuvem e estou trazendo para cá. Então eu venho e faço isso aqui e prontinho. Agora minha branch develop já está atualizada com as alterações que estão na develop. Puxou as duas pages. É basicamente isso que a gente tem que prestar atenção aqui para nossa primeira aula. A gente criou uma branch a partir do git checkout "-b", né? E a gente criou a nossa develop, que é uma branch importantíssima para a gente fazer o desenvolvimento. A partir da develop, a gente criou outra branch, que foi uma branch com a tag feature, e a gente criou uma branch que foi uma create new page e outra create another page, e ambas a gente fez alterações distintas. E a gente fez o comando git add e git commit para a gente adicionar as alterações que a gente tinha feito nessas branches à lista de alterações que devem subir. E a gente deu um git push origin, o nome da branch, para subir elas lá para a nuvem, certo? E aí, quando elas estavam lá na nuvem, separadamente, a gente deu um merge para a gente colocar as alterações na develop. E quando a gente colocou as alterações na develop, elas ficaram alterações pareadas juntas, né? E a gente puxou elas de volta aqui para nossa cópia local para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Então, esse é um fluxo de projeto que normalmente a gente segue em uma empresa, certo? A gente sempre vai puxar as alterações a partir da develop e depois a gente vai criar uma nova branch para a gente fazer a nossa alteração e vai fazer o merge dessa branch que a gente fez com a develop para a gente continuar esse ciclo até a gente fechar a nossa produção. Espero que eu tenha explicado bem esse conteúdo, certo, gente? A gente vai descrever alguns outros processozinhos mais detalhados na próxima aula, certo? Mas é mais para complementar essa primeira aula. A gente já explicou muita coisa nessa primeira aula, então espero que vocês tenham gostado, tenham tirado proveito. Deixem o seu like aí para ajudar o canal. Comentem caso queiram tirar alguma dúvida. Se inscrevam e até a próxima. Valeu, devs!